era o seu dia na sua infância, quando você tinha uns 7, 10 anos? O que você fazia? Brincava bastante, estudava, mas a maioria do tempo era brincando mesmo. Acredito que eu ia para a escola, né, de manhã, estudei sempre de manhã. E durante o dia, como eu morava no prédio, então tinha uma turminha de amigos, né? Então o dia inteiro ficava lá no pátio do prédio, brincando. Aquelas brincadeiras mesmo, de menino, de criança. Eu tive uma infância meio atarefada, então minha mãe e meu pai sempre me colocavam para praticar esporte, escotismo, aulas de inglês, então foi uma infância bem badalada, uma infância cheia de ações. Olha, eu comecei a estudar cedo, comecei a estudar com 5 anos. Daí mesmo estudando, ainda sobrava muito tempo para poder brincar, assistir televisão, assistir Jaspion, né? Na época que eu era criança, eu lembro de Jaspion, assim. Você tinha muito tempo livre, né? Eu aproveitei, eu brinquei de carrinho, eu brinquei de fazer bonequinho com manga, com manguinha verde, né? Então eu lembro da minha infância, principalmente a questão das brincadeiras. E foi quando também eu comecei a ir para a escola. Mas mesmo indo para a escola, sobrava muito tempo para brincar, para correr, para brincar de amarelinha. Então assim, eu brinquei muito, né, na minha infância. Então eu creio assim que a gente tinha muito tempo ocioso, né? Como não tinha responsabilidade, muito tempo ocioso poder brincar. E na sua adolescência? Bom, eu acho que como eu tive uma mudança de estilo de colégio, eu estudava, minha educação infantil foi em colégio público e depois eu fui para um colégio particular, então começou uma rigidez maior, teve uma rigidez maior em relação a isso. Como eu estudava, o meu ensino fundamental foi só de manhã também, mas durante o dia eu já tive atividades complementares no colégio. Então, o meu tempo de brincadeiras, de criança mesmo, reduziu bastante, né? Então, minha adolescência ela já teve uma diferença em relação ao tempo de brincadeiras, então foi mais direcionado ao estudo. Mas eu ainda tinha tempo, por exemplo, à noite, eu chegava lá no meu prédio, eu sempre morei nele, e ainda brincava, tinha tempo ainda para essas atividades assim, mais diferentes. Na minha adolescência eu sempre dividi muito bem o meu tempo, estudava bastante, fazia parte do time de vôlei da cidade, então assim, também meu tempo era bem dividido e sempre sobrava tempo. Na minha adolescência, minha vida era destinada aos estudos, né? Também prática esportiva, eu praticava natação, então ela se resumia a praticamente isso. Estudo, natação, esporte e lazer com a família. Olha, eu comecei, né, apesar de tudo, eu comecei a trabalhar, né, na minha adolescência eu já trabalhava, então assim, enquanto eu estava no ensino fundamental pro médio, eu sempre trabalhei um turno, né, e estudei outro turno. Mas mesmo assim eu sempre brinquei muito, eu gostava de jogar muito bola, sempre sonhei ser jogador de futebol. Então assim, sempre achava muito tempo poder jogar futebol, ir aos clubes no final de semana, ir ao cinema. Então assim, sempre fiz muitas atividades, né, nesse sentido. Então, a gente sempre tinha tempo de fazer alguma coisa, ir pra festa, né? Você quando tá nessa idade, você tem pique de passar a noite na festa, no outro dia tá trabalhando, tá fazendo outras coisas. Então, além de tudo, a questão do vigor físico nessa idade contribui para que você faça mais atividades. E hoje, na sua fase adulta? Então, no momento em que eu entrei para a faculdade, eu já comecei a dar aula. Minha responsabilidade aí, no caso, triplicou, né? Aumentou muito. Então, eu já não tinha um tempo mais ocioso, não. Eu trabalhava de manhã, né? Fazia estágio à tarde e ia para a faculdade à noite. Então, na verdade, eu tinha tempo para dormir da meia-noite até no dia de novo. Somente assim. Bom, quando você chega na fase adulta, já vem a questão de trabalho, de faculdade, então o tempo ele fica mais restrito. E também, na minha infância e adolescência, eu vivi no interior, então no interior as coisas são mais tranquilas e aqui a gente já tem a questão do trânsito, né? A quantidade de pessoas, então a cidade grande ela exige um pouquinho mais da gente. Minha vida adulta hoje está bem mais corrida. Hoje é muito trabalho, tenho que dedicar tempo para a família. O
meu convívio social, certo? Mas está mais para os estudos. Então, minha vida hoje se resume a isso: trabalho, estudo e família, lazer com amigos. Na fase adulta, eu acho que, assim, lá em casa, quando eu vi minha responsabilidade crescendo, né, conforme foi crescendo a quantidade de filhos. Então, eu tenho 4 filhos. Então, eu penso assim, quanto mais filhos, mais eu tenho que trabalhar, mais responsabilidades aumentam. Mas não é nem só por isso, porque a vida hoje está muito corrida. Hoje a gente não tem tempo para fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu sinto falta de fazer uma caminhada e eu não tenho tempo de poder sair da escola e passar num parque fazer uma caminhada antes de ir para o trabalho. Então, a minha rotina de trabalho, de família, de igreja, não dá, né? Eu não tenho tempo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Marcar de ir no cinema, andar de jogar bola com meu filho, andar de bicicleta. Então, assim, o tempo hoje é muito escasso, é muito corrido. A rotina que a gente vive hoje é muito complicada. E hoje em dia mesmo, por exemplo, tá até meio que corrido até demais, porque no tempo em que eu durmo eu ainda trabalho. Eu trabalho aqui na escola, por exemplo, de manhã e de tarde, 5 horas até 5 horas. Saio daqui, vou em casa, dou uma descansada de umas 3 horinhas e ainda vou para outro serviço meu, que é uma boate, que eu sou gerente lá financeiro. Eu trabalho lá até o momento que fecha ela, por exemplo, 6 horas da manhã. Então, é bem corrido. Na verdade, eu não imagino muita coisa diferente, não. Hoje em dia, eu já estou com o pensamento, sinceramente, de reduzir essa carga de trabalho, né? Ficar mesmo só com o que eu gosto, que é dar aula, ministrar aulas. Então, eu tenho que reduzir, na verdade, até mesmo para minha própria saúde, né? Porque trocar o dia pela noite, por exemplo, não é muito aconselhável. É bastante difícil você controlar isso durante um tempo. Eu mesmo já estou trabalhando na noite, por exemplo, já tem quase 5 anos. Era 5 anos agora. Então, realmente agora eu já estou sentindo um pouco desse peso desse trabalho em relação à minha saúde, né? Biologicamente falando do meu corpo. Qual que é a sua conclusão em relação ao seu tempo, passado da sua fase da infância até a sua fase adulta? Qual que é a sua percepção de mudança? A questão da responsabilidade. À medida que você vai adquirindo idade, as responsabilidades vão aumentando. Então, para mim, o tempo também vai ficando restrito. Você acha que seu tempo vai mudar daqui a uns 10 anos? Com Como vai ser? certeza, principalmente se continuar morando na capital. Obrigada. Minha percepção de tempo, eu tenho a impressão que, como muitos falam, o tempo na infância ele parece que passa mais devagar, certo? Então, justamente essa obrigação hoje na fase adulta de realizar algumas atividades, certo? Essa obrigação faz com que eu deixe um pouco as coisas que eu quero fazer para justamente fazer aquilo que eu sou, que eu tenho obrigação, que eu tenho um dever de fazer. Já na infância não, na infância, embora as obrigações que eu tinha, né, tinha aquela mobilidade de quando eu não quisesse fazer certa ação, certa atividade, eu deixar um pouco de lado, para lá. Então parece que o tempo ele era meu amigo, não meu, às vezes, como acontece hoje, meu inimigo. Obrigada. Essa falta de tempo, né? Essa falta de tempo de fazer o que a gente gosta, de fazer atividade de lazer, né? Isso é prejudicial até mesmo, né, pelo estresse, pela saúde, né? Eu acho que assim, a tendência é que a pessoa fique doente de tanto trabalhar, de tanto correr. Hoje é correria, o trânsito, né? Hoje você não confia mais na hora de sair de casa, na hora de chegar, pela distância que você pega trânsito, assim, acaba sendo muito prejudicial, porque você vive em função do trabalho, você vive em função de outras coisas, né? E você não vive a vida. Eu vejo hoje que a gente vive pelas rotinas, né? Pelo trabalho, pelas obrigações, e acaba perdendo o sentido das coisas, de viver, de parar, poder pensar, de parar num parque, olhar um lago, olhar as coisas boas ao seu redor, porque você não tem tempo para estar apreciando as coisas belas ao seu redor. Hoje é rotina, hoje é trabalho, é família, é correria, é trânsito. Isso adoece, né? Isso causa estresse e é muito prejudicial. Obrigada. Bom, em relação... Você fala para eu avaliar isso? Pra você avaliar. Na verdade, esse tempo meu, principalmente agora adulto, depois que eu formei, né? E
direcionando somente ao trabalho, é uma avaliação péssima, de verdade, porque eu mesmo não tenho vida social nenhuma. Como eu trabalho até o final de semana, então nem tempo para minha família mesmo eu não estou tendo mais. Né? Então isso é péssimo mesmo. Eu sinceramente estou reavaliando isso daí para dar uma melhorada em relação a isso.